Meus amados e queridos irmãos, eu estou quase uma semana com um problema de rouquidão, garganta inflamada. Graça e paz a vós todos. E então não pude gravar, como sempre faço, às terça, quinta e domingo, ou 3 vezes por semana. A última mensagem que gravei faz 6 ou 7 dias. E estou com muita saudade dos irmãos, dos comentários, das visualizações, dos compartilhamentos que os irmãos fazem, da divulgação do canal, das mensagens. Isso nos faz muito bem estar com vocês, mas estou ainda em recuperação, ainda não estou 100% bem, mas hoje voltarei a gravar. Eu quero agradecer a todos os inscritos no meu canal, até aqueles que não são inscritos, mas que um dia, quem sabe, poderão se inscrever. Algumas pessoas que depois destes acontecimentos que vêm ocorrendo com certas pessoas pregando contra a graça de Deus e chamando isso também de um sistema, de forma pejorativa. É até um sistema, como tudo é um sistema. Existe o sistema financeiro, o sistema político, sistema religioso, sistema ideológico, mas a graça tem sido atacada de forma pejorativa, pessoas se levantando contra a graça de Deus, e muitos que até há pouco tempo cria no Evangelho da graça de Deus, hoje já não crer mais. E isso tem até feito com que algumas pessoas tenham saído, dos nossos canais, de nós que ainda continuamos pregando o Evangelho da graça de Deus. Eu mesmo perdi aí cerca de 14 ou 15 inscritos no meu canal, pessoas que saíram por não crer mais no Evangelho da graça de Deus. Eu não consigo entender como nós, cristãos, somos diferentes nesse sentido de outros religiosos. Eu tenho amigos políticos, eu tenho amigos espíritas, eu tenho amigos de outras religiões, e essa amizade ela é mantida. Mas o religioso, o evangélico religioso, essa religião evangélica, eles agem de forma diferente. As pessoas, elas, quando você não concorda com o sistema doutrinal deles, eles então nos ignoram. E muitos se tornam até nossos inimigos. Não falam mais conosco, nos abandonam. Eu, por exemplo, sou inscrito em muitos canais. Canais do sistema religioso, canais políticos, canais da graça, canais de outros segmentos. E eu acompanho eles. Eu escuto, eu ouço, faço as minhas análises, e alguns aspectos que se divergem do que eu penso, do que eu acho, tem nada a ver. Porque nós precisamos crescer no entendimento. E crescer no entendimento é isso. É você saber separar as coisas. E isso não acontece com muitos. Então, se pregava o evangelho no sistema religioso. Aí surge o Evangelho da graça de Deus. Então nós, do Evangelho da graça de Deus, nós combatemos apenas a questão doutrinal. Mas nós amamos os nossos irmãos que lá estão.
Eu amo cada um deles que lá estão. Eu todos os dias, eu oro a Deus com súplicas pela vida de cada um deles. Eles são eleitos, são predestinados, eles são salvos. São nossos irmãos. Mas apenas não têm a visão ainda da liberdade. Não vivem ainda como verdadeiros filhos de Deus, mesmo sendo filhos de Deus. Mas eles são nossos irmãos. Nós o amamos. E agora surge aí uma terceira via, digamos assim, que é o Evangelho da Pátria Celestial. E muitos estão agora fugindo para o Evangelho da Pátria Celestial. E assim sendo, essas pessoas então começam a criticar não tão somente o Evangelho do sistema religioso, mas o da graça de Deus. Não creem mais que a graça existe. Não creem mais que temos a mente de Cristo, que somos igreja, que Ele é o cabeça, que todos nós somos uma unidade nesse corpo. Não creem numa porção de coisas que antes criam. E então, se daqui a alguns anos surgir um outro evangelho, uma outra mensagem diferente dessas, do sistema religioso que segue o Cristo Nazareno, os preceitos dos homens, os rudimentos ainda da lei, o da graça, que vive o Cristo ressuscitado, que anda por fé, que anda segundo o Espírito de Deus, sendo guiado e dirigido por Ele, que é assim que nós, da graça de Deus, nos comportamos e assim nós seguimos. Mas agora surge essa terceira via, que é o Evangelho da Pátria Celestial. E aí as pessoas deixam de ser unidade no corpo de Cristo, de ter Cristo como cabeça desse corpo, porque eles acham que a gente agindo assim, nós cremos em três deuses, o que não é verdade. Nós cremos num único Deus verdadeiro, num único Deus soberano, que é o nosso Pai. E ao longo da nossa trajetória, nós vimos a manifestação desse Deus único em três dimensões: na dimensão de Pai, na dimensão de Filho e na dimensão do Espírito Santo. E então, nós hoje estamos sendo vistos como pessoas que cremos em três deuses, porque nós falamos do Cristo Espírito, do Cristo ressuscitado, porque nós falamos e cremos que somos o corpo, unidade no corpo de Cristo, e que formamos um corpo cuja cabeça é Cristo, e o Cristo é o Senhor desse corpo. Então, para muitos hoje, isso não tem mais importância, não tem mais relevância nenhuma. Isso, crendo assim, nós nos fortalecemos cada vez mais, crescendo em graça, crescendo no conhecimento. Então, nós não estamos aqui para lutar contra a carne, contra o sangue, contra as pessoas. Nós amamos as pessoas. Apenas repudiamos ou não concordamos com alguns comportamentos das pessoas da carne. Assim sendo, hoje eu quero falar sobre um tema que diz assim: a ninguém conhecemos segundo a carne. O que mais me atrai em você é o seu interior, o espírito formoso que há em você. E eu quero ler em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Então eu disse aqui que o sistema religioso, ele segue o Cristo segundo a carne, o Cristo Nazareno.
Nós, da graça, o Cristo ressuscitado, o Cristo que é Espírito. Andamos por fé, vivemos por fé. Tomamos posse de tudo quanto Ele fez. Cremos em tudo que o Cristo Nazareno seguiu, tudo quanto Ele fez. Nós cremos, apenas não praticamos aquilo que o Cristo Nazareno, que era a carne, então nós não o seguimos. Como o próprio apóstolo Paulo, ele ensina aos irmãos ali em Corinto. Queridos, a intenção da carne, que é o nosso diabo, é que tiremos os nossos olhos da realidade espiritual e olhemos para nós mesmos segundo a carne. Essa é a intenção da carne, que é o nosso diabo. O apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos conhecer Jesus segundo a carne. Isso significa que conhecê-lo segundo a carne, não conhecemos o Senhor de forma natural. Alguns conhecem apenas o Jesus histórico, mas precisamos conhecer o Filho de Deus pelo Espírito. O Espírito que habita no nosso espírito e testifica que nós somos filhos de Deus. Ele ressuscita. E ele disse que enviaria o Consolador do Pai, para que o Consolador do Pai, que é o Espírito Santo, habitasse no nosso espírito. E assim sendo, enquanto estivermos aqui na carne, nós somos guiados pelo Espírito Santo, dirigido por Ele. O Espírito Santo habita no nosso espírito. Daí que o nosso espírito está sempre pronto, para que nós não venhamos a satisfazer as concupiscências da carne, a dar lugar à carne, a viver na prática da carne. Então ela é mortificada a cada dia, a cada instante, a cada momento que nós renunciamos à carne. Por mais que a vontade venha, por mais que ela tente nos influenciar, nós negamos a vontade dela, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós somos guiados e dirigidos por Ele, e assim sendo procuramos fazer a sua vontade. Não devemos conhecer nem mesmo a nós mesmos segundo a carne. E é assim que às vezes muitos fazem, é assim que muitos agem. Elas se conhecem segundo elas mesmas, ou seja, segundo a vontade da carne. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus em você, você não se conhece segundo a carne, e nem tampouco procura ver quem quer que seja segundo a carne. Quando olhamos para a realidade da nossa carne, nós ficamos deprimidos e desanimados. Se a gente voltar para a carne, para a matéria, nós vamos ficar em estado deprimidos e vamos ficar também numa situação que nós não gostaríamos de estar. Situação essa que causa desânimo a muitos que andam segundo a vontade da carne. A introspecção é carnal e é perigosa, pois ela gera em nós alta condenação e alta piedade. É por isso que no sistema religioso as pessoas se autocondenam. Um dia estão salvos, outro dia não estão. As pessoas um dia se diz salva, outro dia se diz não salva. Um dia está bem, outro dia não está. Um dia é bom, outro dia não é. Vivem numa inconstância, porque se vê segundo a carne. E isso então geram nas pessoas conflitos, trazendo para elas autocondenação e autopiedade. Quero lhe mostrar o valor
de nos vermos segundo o Espírito, de acordo com a verdadeira vontade de Deus, que são as suas verdades. As coisas do Espírito, porém, são percebidas pela fé. Por isso que nós, que somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo como filhos de Deus, nós andamos e vivemos por fé. E a fé é a convicção de fatos que nós não vemos com os olhos naturais. As pessoas que não andam por fé, que não vivem por fé, elas só veem as coisas de acordo com os olhos naturais. Elas ficam na expectativa de ver para crer, de ver para receber. Por isso que elas dizem que serão abençoadas, que serão prósperas, que serão curadas, que serão guardadas, que serão protegidas. Tudo é no futuro. Quando aqueles que andam por fé é o contrário. Eles tomam posse de tudo aquilo que já foi feito, de todas as promessas, de todas as sortes de bênção. Por isso que nós dizemos, somos curados, somos guardados, somos protegidos, somos abençoados. E cada dia que nós acordamos, nós vemos esse dia como o melhor dia da nossa vida. Porque agimos por fé, andamos por fé. E quem nos dirige é o Espírito Santo de Deus. É por ele que nós somos conduzidos. Quem crê sabe que é um fato que espera, mas que ainda não se vê. Tomamos posse de todas as sortes de bênçãos. Não devemos mais nos vermos na carne, mas segundo a realidade do Espírito. Queridos, o que mais me atrai em você é o seu interior. É o Espírito formoso que há em você. O amor de Deus, ele é tão sublime e perfeito que abrange a todos nós, sem distinção. Não há por parte de Deus acepção alguma. Ele te ama. Ele te escolheu primeiro. Ele te chamou. Ele te elegeu, ele te separou. O seu amor não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, não tem comprimento. E nem profundidade, isso quer dizer, o amor de Deus, ele é infinito. E o que nós devemos fazer aqui neste mundo, enquanto vivemos, é amarmos uns aos outros. Até mesmo aqueles que não pensam como nós, que não entendem como nós entendemos, que não compreendem as coisas como nós compreendemos, que não seguem a nossa visão. Devemos amar cada vez mais e não atacá-los, não ofendê-los. Cada um tem direito de achar do jeito que acha, de entender do jeito que entende. Nós procuramos aqui mostrar nossa visão. Não queremos obrigar ninguém a seguir a nossa visão. Não somos mais do que quem quer que seja. Não somos mais do que ninguém. Não estamos num patamar superior aos do sistema religioso. Nós não estamos num patamar superior àqueles que pensam diferente de nós. Enquanto vivermos aqui, temos que amarmos uns aos outros, até mesmo os nossos inimigos, se é que temos. Amarmos aqueles que seguem o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, aqueles que se dizem ateus, os mormons, os religiosos. Independente da sua religião, temos que amar uns aos outros. Não nos tornarmos inimigos porque não pratica as mesmas coisas que nós, porque não tem a mesma visão que temos. Não, nós não concordamos muitas das vezes com os comportamentos, mas isso não quer dizer que eles
sejam nossos inimigos, porque em nós está o amor ágape, o amor divino, o amor de Deus. E é no amor de Deus, que excede todo entendimento, que nós olhamos para o nosso próximo e amamos cada vez mais o nosso próximo. Nada pode alterar esse grande amor. Nada pode alterar esse grande amor. O maior problema no ser humano tem sido a religiosidade. A religiosidade tem sido o maior problema no ser humano. A religiosidade, muitas das vezes, levam as pessoas a virarem as costas para outra. Muitas das vezes, pessoas que se diziam ser amigos, irmãos, quando vê você numa nova visão, eles viram as costas, se tornam seus inimigos. É a mais pura realidade, não deveria ser assim. Você vê aí o número grande de denominações que existem, às vezes uma do lado da outra, na mesma rua, de frente para outra, mas porque tem um pensamento, um entendimento diferente, não se falam, não se visitam, e dizem que estão servindo o mesmo Deus. Como há divisão entre os religiosos, principalmente os que se dizem evangélicos, como há divisões, como há grupos, subgrupos nesses lugares. Falam de amor, mas não praticam o amor. Falam de amor, mas não vivem o amor. Porque olha para o seu próximo, porque olha para o seu irmão segundo a carne. Geralmente, o religioso, seja lá o tipo que for, vê o outro na carne, o exterior, a matéria. Olha aí as doutrinas das denominações de uma para outra. Doutrinas que eu estou me referindo quanto à maneira de se vestir, de se estar na sociedade. Cada um tem o seu entendimento. Tem pessoas que acreditam que tem que estar com uma camiseta por baixo e uma blusa por cima, porque se Jesus voltar não sobe, não pode colocar uma bermuda, uma camiseta, uma calça comprida para as mulheres, enfim. A indumentária em muitos desses lugares afastam as pessoas, aspas, segundo eles, de Deus. E eles então viram as costas, não nos ver como os irmãos. Eu caminho no centro do município onde eu ando, e lógico, de bermuda, de camiseta regata e de tênis. E muitos desses irmãos que me conheceram no sistema religioso, eles me tratam diferente, viram as costas, fingem que não me vê por causa da minha vestimenta. E quando não dá para fugir de mim, que param diante de mim, perguntam: e a fé, irmão? Como é que está a sua fé? Está na igreja? Está onde? Essas são as perguntas que eles fazem. Porque me vê segundo a carne, me olha segundo a carne, olha para o meu exterior, para a matéria, e daí eles fazem o seu julgamento. Eles julgam as pessoas pelo que vê, pelo exterior, pela matéria, pela aparência, pelo físico. É assim que eles nos julgam. Eles não veem o exterior, aonde há o espírito formoso, essa beleza que não pode ser vista a olho nu. O interior não pode ser vista a olho nu. Eles não olham para o interior das pessoas. Por isso, a graça é a razão de tudo. Não abandone a graça de Deus, o favor de Deus.
Enquanto você aqui viver, não negue isto. Não negue a graça de Deus, não negue o favor de Deus. A graça de Deus é tudo em nós, é tudo em nossa vida. É pela graça que não abrimos mão do amor que temos por você. Independente do que você seja, do seu credo, da sua raça, da sua etnia, da sua posição na sociedade. Não enxergamos dessa forma como muitos religiosos te enxergam. Sabe por quê? Porque a sua beleza é no espírito formoso que não pode ser visto por meio da carne. É assim que olhamos para as pessoas. Quando nós nos deparamos com pessoas que estão na prática de uma obra da carne, nós não nos dirigimos dizendo para ela: ó, o diabo está na sua vida, ó, ele está tomando conta da sua vida, ó, ele está dominando a sua vida. Não, nós não nos dirigimos a ele assim. Nós dizemos para ele: há uma beleza interior dentro de você. Deus habita em você. Ele é contigo. É assim que nós devemos ver essas pessoas que estão caídas à beira do caminho, como na parábola do bom samaritano. Lá estava o homem caído. Os religiosos passaram de largo, sacerdotes, escribas, levitas, todos passaram de largo. Mas veio um outro homem, que na parábola é chamada de bom samaritano. Ele estendeu a mão àquela pessoa que estava caída à beira do caminho. Ele não quis saber se aquela pessoa era samaritana, se aquela pessoa era judeu. Ela não quis saber qual era a religião daquela pessoa, qual era a sua etnia, qual era a sua classe social. Ele viu aquela pessoa caída, machucada, sofrendo à beira do caminho, e então ela cuidou daquela pessoa, porque na parábola do samaritano, ele olhou a pessoa no espírito e estendeu-lhe a mão. E é assim que nós fazemos quando olhamos para a pessoa no interior, nós estendemos as mãos para a pessoa. Por sermos filhos de Deus, irmãos um dos outros, participantes de um novo e vivo caminho. Que agora para muitos esse novo e vivo caminho já não mais existe. Porque nascemos depois da cruz. E por nascermos depois da cruz, o Cristo ressuscitado já não nos interessa mais. A graça de Deus já não nos interessa mais. O Cristo ressuscitado não é o cabeça desse corpo em que nós fazemos parte. Já não é mais. Mas o apóstolo, que recebeu toda a revelação do Evangelho da graça de Deus, não tão somente para os seus dias, para os gentios, mas para todos aqueles que vieram depois da cruz. Ele nos apresenta um novo e vivo caminho. A nossa verdadeira identidade não é vista pela aparência. Isso que se vê é a carne. O espírito que não se vê a olho nu, se é a verdadeira identidade que um dia voltará para ficar com Deus para todo o sempre. Essa matéria voltará ao pó da terra, mas o espírito que habita aqui nesse corpo humano, ele voltará para Deus e assim estará para sempre com o Senhor. Isso é muito importante. Isso é interessante e é assim que nós cremos, porque sabemos em quem temos crido. Não estamos aqui para olhar segundo a carne. Não concordamos com certas posturas, como já disse, mas não o vemos como nosso inimigo, porque não pratica a nossa fé, porque não crê como cremos, porque não entende como entendemos. Não podemos abrir mão do amor de Deus por essas pessoas. Eu não abro mão de Deus por você. Seja você do sistema religioso, seja você do agora, que eles chamam do sistema graça, seja você do sistema
pátria celestial, seja da onde você for, nós não abrimos mão do amor de Deus, o único Deus verdadeiro, que nós não vemos, mas cremos que Ele existe. Ele é Espírito. Ele é Espírito, e importa que os que o adorem o façam em Espírito e em verdade. A carne, a matéria é passageira, volta ao pó da terra, mas o Espírito é eterno para sempre. Nós cremos, sim, que mesmo estando aqui, nós cremos que nós estamos já assentados com Ele nas mansões celestiais. Nós cremos, é assim que nós vivemos. Isso é fé. Ainda não o alcançamos literalmente, porque o Espírito está aqui nesse corpo, e esse Espírito só deixará esse corpo humano o dia que o fôlego de vida se findar, se acabar. E aí então o Espírito volta para Deus. Mas enquanto aqui vivermos, o Espírito que Deus nos deu, que estava com Ele antes da fundação do mundo, está aqui nesse corpo humano. Porque eles lá agora, nesse novo sistema, diz que o Espírito, ele não é revestido de carne. Diz que não é a mesma coisa. Mas diz que o Espírito está no corpo humano. Então tá, o Espírito está no corpo humano. Isso não vai alterar nada a nossa maneira de ser filho de Deus, de viver aqui como filho de Deus. Isso não vai alterar nada na nossa maneira de almejarmos um dia estar para sempre com Ele, de ter essa certeza, de ter essa convicção de que de lá viemos e de que para lá nós retornaremos. Assim sendo, fica aí esta palavra. Não te vejo na carne. O que me atrai em você é o seu interior. O que me atrai em você é esse espírito formoso que há em você. Porque a ninguém conhecemos segundo a carne. Forte abraço, beijo no seu coração. E vamos prosseguindo. Me ajude a divulgar essa mensagem, a compartilhar. Eu não estou preocupado com o número de inscritos. Eu já disse aqui, quem me segue ou quem me acompanha há 1 ano e pouco que eu estou com esse canal sabe. Eu não esperava nunca de passar de 1000 inscritos, porque não era essa a minha intenção. A minha intenção era anunciar, era pregar, mas se tomou assim um grande avanço, e hoje já ultrapasso de mais de 1000 inscritos. A minha intenção é que as pessoas sejam edificadas, fortalecidas na fé. Essa é a minha intenção, para que junto a gente vai avançando, vai prosseguindo. E não estamos aqui para criticar quem é do sistema religioso, quem é do sistema graça, se é que é sistema. Eu sou desse sistema graça, e nem tampouco esse novo sistema que surgiu aí, que é o sistema da pátria celestial. Somos todos irmãos, amamos todos uns aos outros. Temos que nos unir mais. Temos que parar com essas divisões, com esses atritos, com essas inimizades. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Assim sendo, um dia deixaremos este corpo e retornaremos ao lar ditoso, ao lar eterno, ou pátria celestial, como queira. Beijo no seu coração, e eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.